forte. E você está bem, né, Toninho? Tem melhorado, estou bem melhorzinho. Ah, então tá ótimo. Mas tem chovido, né? Tem. Falta, né? Está precisando de chover. Falta de chuva, né? É. Falta. Aí, 8 horas em ponto. Vamos lá? A Carla avisou que hoje ela não vai poder participar, ela está com uma gripe muito forte e ela, inclusive, pediu orações para o pai dela que passou por um infarto. Aí, se alguém puder fazer oração para nós começarmos o nosso estudo, aí a gente já dá início aqui agora. Alguém se habilita? Darcy, você não está com vontade de fazer uma prece para nós? Não, uai, meu filho, preste nós fazemos toda hora. Vou aproveitar e rezar por 2 infartados, então. Ah, é? Aí. Uai. Está na época de infarto agora, porque meu irmão foi. Aquele dia que eu voltei do estudo, também sofreu assim, não foi um, não, foi vários, assim, ó. Mas graças a Deus já retornou, já está em casa, já fez os procedimentos devidos. Então vamos lá. Ô Pedro, você vai fazer a leitura, não, né? Com alguma leitura daquele livro? Posso fazer. Então vamos fazer a leitura. Aquele livro que o Pedro lê é muito bom. Isso. Então vamos lá, então, ali para o Pão Nosso. Pão Nosso. Do Espírito de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, o capítulo 97. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, em 2 Timóteo 1,13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às poderosas. Todavia, não te esqueça de que a palavra confortadora aos aflitos representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Pouco é a esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa. Um sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiro a socorro fraternal. Contudo, não deixe pelo menos uma vez por outra de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das lutas. Sua tribuna e ensino o caminho redentor aos semelhantes, todavia interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho de desespero ou de ignorância, para que não percas o texto das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque ser um canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoa, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos ciclos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender, então, guardando os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com as realizações e vitórias que não tenham sido vividas, conquistadas por ti mesmo. Conservas, pois, contigo o modelo de da Sans Palermo. Reflexão do Pão Nosso, Emmanuel. Vamos aproveitar
a sabedoria, a fortaleza dessa prece, e elevarmos o nosso pensamento até Deus, a nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, aos nossos mentores e benfeitores espirituais, para juntos possamos agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor Jesus, em Teu nome, para mais este momento de estudo, de aprendizado, procurando, Senhor Jesus, a cada dia, melhorarmos um pouco mais através dos Teus ensinamentos. Mestre Jesus, sabemos do Teu amparo, sabemos do Teu consolo, mas precisamos sempre de pedir, Senhor, como vós nos ensinaste. E te rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram no sofrimento. Te rogamos, Senhor Jesus, por aqueles doentes, abandonados, aflitos, aqueles que ainda, Senhor Jesus, não conhecem um pouco do Teu amor. Porque uma faísca do Teu amor, Senhor Jesus, nos acalma, nos faz lembrar que vós é o caminho, a verdade e a vida. Uma faísca do Teu amor, sempre ela vai nos lembrar. Te rogamos, Senhor Jesus, por todos esses nossos irmãos. E te pedimos pelo pai da Carla, que sofreu um infarto, e por todos aqueles nossos irmãos, Senhor Jesus, que passaram por esta dor. Sabemos que não é uma dor que deixa grandes marcas, mas vós, na tua misericórdia, há de sanar tudo aquilo que cada um precisar, de acordo com o merecimento de cada um. Senhor Jesus, que vós abençoe a todos os familiares, abençoe os nossos lares, onde precisamos, Senhor Jesus, da tua presença constante, para que nunca esqueçamos das tuas palavras, quando nos disse que deixava para nós a tua paz, e que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque vós venceu o mundo. Que também, Senhor Jesus, sejamos vencedores junto a vós, pois sei que vós confias por cada um que vós tomaste para vós, como vossas ovelhas. E possamos corresponder, Senhor Jesus, nem que seja um pouquinho a cada dia, mas que sejamos no esforço, procurando nos fortalecer sempre e sempre mais, sabedores que somos do teu amor, da tua luz e da tua paz. Muito obrigada, Senhor Jesus. Te pedimos que permaneça conosco neste estudo, iluminando-nos e abrindo nosso entendimento e trazendo muita luz no nosso coração. Mais uma vez, obrigada. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Para que todos se situem aí, nós estamos para começar o roteiro 5, no módulo 3, a candeia. A página no livro antigo é 159. No livro novo deve ser 157, né? Isso mesmo. Ah, então. Silvério, você quer ler hoje? Leio. Vamos lá. Roteiro 5, a candeia. Objetivos. Interpretar a parábola da candeia. Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36, à luz da doutrina espírita. Ideias principais.
É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não carece comentar, não, né? Porque nós vamos topar com essas, né? Nesses trechos aí para frente. Não é isso? Sim. Subsídios. Texto evangélico. Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação de verdades espirituais. Descendo o Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem, enérgica e suave, de Jesus, a quantos lhe herdam o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço de seu próprio sacrifício. A infinita ternura de sua angelical alma sugere-nos, incisiva e amorosamente, o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos de ontem, de hoje e de qualquer tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida, fraterna. O Evangelho aí está como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, como revivência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Podes perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral e positiva? Gente, então a questão... Bom, pelo que eu entendo dessa passagem aí, é que o conhecimento que a gente tem, tudo que a gente tem, ou mesmo até os dons que a gente tem, a gente não deve esconder e guardar
só para nós, né? Nós devemos sim deixar a mostra e compartilhar com todos aqueles que interessem, né? Então, seja um conhecimento, às vezes uma experiência, né, um conhecimento, vamos dizer assim, evangélico, ou às vezes até um conhecimento profissional, alguma coisa, né? Pelo que eu entendo dessa passagem, seria isso. Deixar a mostra à vista para quem quiser, né, dele compartilhar, né, e compartilhe, você possa, né, o que você tem, digamos assim, de talento, de conhecimento, que você tem de sobra, que não fique só para você ou esquecido num canto qualquer, né? Seja disponibilizado a tantos quantos queiram, né, usufruir dele também, né? Então, pelo que eu vejo, é isso aí. Então, quando vem falando, né, para quando acender a candeia, não colocar ela em oculto, né, debaixo do alqueire, mas no velador, quer dizer, né, no lugar em que a luz possa, né, espalhar e atender a todos. Né? Mais algum comentário aí, pessoal? Interessante que ele falou que é bem específico, né? Principalmente a doutrina espírita. E eu vejo que muito dos ensinamentos que nós temos, que é advindo de psicografias e tudo, sempre pede para que se faça de forma efetiva essa divulgação, né? Eu não esqueço o dia que eu fui lá no Jefa participar de uma campanha do Quilo, e aí o Zé Paulino ele pegou um trecho de um livro e foi ler antes da gente fazer a oração. E lá estava falando que o intuito da campanha do Quilo não era nem tanto a arrecadação de mantimentos, né, para que possa ser levado para o centro e formado as cestas básicas, mas que sim, o principal intuito seria de promover a divulgação da doutrina espírita. Então, que mesmo que nós não conseguíssemos achar ninguém naquela casa, que a gente deixasse o panfleto ou debaixo da porta, ou se não na caixa do correio. Porque isso aí você estaria levando a luz da doutrina para aquele lar. Que às vezes ali dentro daquela casa alguém precisaria de um consolo, e às vezes aquele texto que vem escrito naquele panfleto já era o suficiente para ele poder descobrir que ali estava o caminho que ele poderia seguir e se esclarecer. Eu achei muito bacana e faz todo sentido quando a gente vê, né, esse texto sobre a candeia, né, e essa relação com a doutrina espírita e a sua divulgação. Pois é isso mesmo, Vitor. O alimento do corpo material vem em segundo plano, né? O alimento espiritual vem em primeiro plano. É a mesma coisa da cesta básica, né? O interessante é trazer para junto, né, para casa, né, aquelas pessoas, os beneficiários ali, os assistidos, que você possa levar, né, um pouco do evangelho, um pouco de ensinamento moral, né, para que eles possam também com isso, né, obviamente ir aprendendo coisas novas, como se falou, nós irmos divulgando a doutrina, né, e dando, né, principalmente o alimento espiritual para eles. O material normalmente vem em segundo plano, é necessário, mas o espiritual encabeça, né? Aí a necessidade nossa. Sim, então, com certeza. É isso aí. Mais algum comentário aí, gente? Vamos continuar. Eu acho que agora podemos continuar, se ninguém tiver mais nada a acrescentar. Então vamos lá. 2. Interpretação do texto do Evangelho. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Ô Vitor, o alqueire aí, o que
Alqueire seria tipo uma... Eu já tinha visto uma vez, tipo uma... Como se fosse uma vasilha de colher grãos. Um cesto. Um Um cesto. cesto, né? Para colheita, né? Para cereais. É isso mesmo, né? Sim. É. Mas alqueire também tem um significado de, como que fala, de terra, de medida de terra, não sei quantos alqueires, Sim. né? Mas Se nesse fala sentido... também esse tipo de colocação. São 5 alqueires, então tinha uma medida tal. Mais à frente aí, Vitor, vai falar, Silvério, vai falar sobre o alqueire. Tá. É tipo um cesto, tá vendo? Aí ele serve para colheita de grãos. Aí quando fala não coloque sob o alqueire, ou seja, não colocá-lo debaixo desse cesto. Né? Desse cesto, Inclusive, falei na frente, então, a palavra alqueire se está no texto é antiga medida de capacidade, 13,8 litros. Aí a medida, Para cereais e 8 litros para óleo e líquidos. É bacana. Vamos lá. Deixa eu repetir aqui, porque não. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Está claro, nesse versículo, que as pessoas conscientes sabem que todo o conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deva permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. A candeia simboliza instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão reinante. Do ponto de vista espiritual, a candeia se assemelha à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta a treva da ignorância existentes na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibilizam-os a qualquer pessoa. Mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devam permanecer ocultos em círculos fechados, inacessíveis às massas populares, por força da lei do progresso e da verdade, da lei do progresso, a verdade chega à medida que o ser humano evolui. São comentários rápidos aqui. Antigamente tinha muito isso, e talvez até em outras seitas antigas aí que no mundo existe, né? Os iniciados, né? Então, quer dizer, os conhecimentos eram passados só para um grupo seleto de pessoas que eles intitulavam de iniciados, né? Então, só aquelas pessoas é que recebiam desses conhecimentos. Né? Me parece que ao longo da história sempre teve, né, essa questão aí. Eu já Toninho, que é da época lá, o Toninho deve saber. Oi? Toninho, que é da época. Toninho na época de Jesus, Moisés, que é a turma lá. Aí, Toninho. Mas aproveitando que nós demos uma paradinha para poder fazer comentários, mas não seria só... Essa é a minha visão, né? Eu vejo que não é só o conhecimento sobre a doutrina que deve ser divulgado. Quando eu comecei a estudar mecânica, eu vi que era muito restrito o conhecimento sobre essa área. E a gente ainda vê que ainda hoje existem pessoas que trabalham nessa área, mas que não divulgam o conhecimento. Eles seguram aquilo somente para aquelas pessoas que estão envolvidas no trabalho ali daquele setor. E o conhecimento, ele nos auxilia não só a compreender as coisas de Deus e da natureza, mas tudo aquilo
que venha a fazer com que o intelecto da pessoa seja aperfeiçoado. Porque, às vezes, a gente encontra questões, como, por exemplo, no livro da Gênesis, né, que são questões, assim, muito, mas muito científicas, muito técnicas, e que a pessoa, vamos supor, quando fala da criação do orbe, quando fala muita coisa de biologia, quando a gente não se aprofunda, né, e tem um conhecimento sobre biologia, pouca coisa a gente consegue absorver daquele livro que tem tanto conhecimento como é o da Gênese, do Allan Kardec. Então, assim, às vezes eu vejo que nem é só o conhecimento espiritual, mas também o conhecimento científico, técnico, que vai fazer com que o nosso conhecimento intelectual também seja aprimorado. E ainda tem muitas pessoas que ainda restringem esse tipo de divulgação de conhecimento dessas áreas. Hoje, por exemplo, tem, olha para saber a quantidade a quantidade de coisas que é publicada. Hoje só não sabe quem não quer. A divulgação está aberta para tudo e para todos, né? E naquele tempo, quem poderia ter isso? Nem a Bíblia não tínhamos direito, não tínhamos acesso a ela. Está falando do Toninho lá do tempo de Moisés. Naquela época não tinha direito a ter um livro sagrado qualquer um. Darcy, você falou em um negócio interessante. Uma vez eu estava vendo uma reportagem daquele canal Novo Tempo. Ele é um canal evangélico, né? E eles estavam debatendo sobre redes sociais. E eles fizeram uma pesquisa, né? E estavam colocando lá para nós, na pesquisa que eles fizeram, qual que era a rede social mais benéfica e a mais maléfica. E a mais benéfica foi o YouTube. Porque no YouTube você consegue ter acesso a qualquer tipo de conteúdo que, assim, antigamente era difícil. Então você aprende muita coisa no YouTube. Muito mesmo. É que nem você falou, é muito mais fácil você ter acesso ao conhecimento hoje. Não, olha a quantidade de palestras, de estudo que tem no YouTube, gente. Mesmo antes dessa pandemia, era muita coisa. Com essa pandemia, deu mais ainda. Isso mesmo, Darcy. E olhe lá se essa pandemia não veio fazer com que a gente viesse para o mundo da internet justamente para poder fazer essa divulgação de forma mais acentuada, né? Pois é, aí que eu acredito, que é a expansão da luz. Sim. Quanto mais se divulga, vai abrindo os canais. Ô Vitor. Pois não, Pedro? Alguém teve a oportunidade de assistir às palestras no quarto encontro que teve em AME BH? Foi sábado e domingo? Não, Pedro. Não pude não, Pedro. Tá gravado, será, não? Tá gravado. Vou mandar os links para vocês. Lá trouxe o tema central foi educação para todos, de modo geral. Então, se os temas foram trazidos de uma forma que atende essa necessidade nossa aqui agora de estudar a candeia. Porque nós estamos falando a questão de divulgação, de conhecimento, da própria internet. Já era sabido que um dia todos nós iríamos estar conectados e vai chegar um tempo que vamos falar telepaticamente. Alguns já são telepatas, já fazem isso já há algum tempo, mas não se pode divulgar a questão do conhecimento ainda. Mas essa forma já está sendo colocada em prática. Eu creio que daqui uns 30, 40 anos já estejamos aí fazendo essa prática. Igual a Darcy trouxe aí a questão da expansão da luz, já é fato, né, de que nós estamos trabalhando nessa vertente.
Tanto que foi trazida agora a questão para o atendimento nas casas fraternas, o sistema híbrido, né, onde você pode optar presencial ou virtual. E a grande maioria vai optar pelo virtual. Pela facilidade. Você vai ter isso de tempo, economia de tempo, você vai marcar os seus horários, as suas reuniões e vai ser muito mais prático. Não vai ter a questão presencial, o contato físico que nós somos tão apegados, né, desse calor humano que a gente repassa por outro. Isso talvez vai ficar um pouquinho mais difícil, mas a questão dessa já está bem focado. Antes mesmo da gente... Pois não, Darcy. Não, pode falar, Vitor. Eu só ia comentar que antes da gente iniciar o estudo, eu até tinha falado que, na época, eu não estava conseguindo, eu não participava, né, do EAD, porque era o mesmo horário com o Vicente. E Sim. Hoje eu consigo fazer o EAD e depois ir lá no YouTube e assistir o Vicente. Aí eu faço os dois. Aí, tá vendo? A facilidade aí de participar dos dois, né? Eu não queria comentar essa questão que o Pedro está falando, que a gente, por exemplo, no virtual, a gente não tem o contato físico. Mas talvez seja para a gente desenvolver mais o nosso sentimento. Sim. Isso. Eu acho que já é uma porta aberta para o desenvolvimento desse sentimento em relação ao outro, sabendo que, mesmo à distância, nós estamos bem próximos uns aos outros, porque nós comunicamos, como disse o Pedro, telepaticamente, amorosamente. Eu vejo dessa forma assim, eu falo assim, o mundo está evoluindo? Está muito, e rapidamente, né? E essa luz está expandindo. Vamos prosseguir? Não, eu também tenho que trazer um pouco da luz dele, uai. Aí, ó. Uai. Eu não tenho luz. Então tem candeia. O que eu entendo dessa passagem? Ela tem as suas formas de explicação nos 3 evangelhos, porque o evangelho de João não participa essa passagem aí. Agora, o que Jesus queria fazer esses lá entenderem, né? Através dessa parábola, aqueles que estavam lá, que eram homens iluminados. E tanto quanto eles, como é que eu posso ficar? Quer dizer, que eles poderiam adquirir o conhecimento e colocá-lo em prática. Tiver falando uma coisa aí no início, é muito interessante. É duro a pessoa saber as coisas e guardar para si. E eram os fariseus que faziam isso. Nada acontece por acaso. Eu vejo que Jesus ele preparou o homem da época e o homem, ou seja, da sua época e para todas as épocas, o verdadeiro edificador do seu evangelho. Agora, não adianta ser como eram os fariseus, que sabiam em alta quantidade e guardavam para si. Então, esses eram os homens, eram aqueles que colocavam realmente a luz, né, da forma que está explicada aí. Se a gente for lá no livro de Mateus, no verso 13, no capítulo 5 do Sermão do Monte, Jesus ele é bem claro em dizer o seguinte: vós sois o sal da terra. É claríssimo, vós sois o sal da terra. E ele precisa de alguém, ou seja, que aquele na qual ele estava propondo essa condição de evangelista, a partir de então, que ele fosse insípido, que ele fosse puro, que o conhecimento que ele tivesse como sal, que salgasse em todas as situações, ou em tudo que você assim adicionasse. Porque você não consegue jogar uma pitada de sal numa quantidade de arroz, não é verdade? E temperar só a metade daquela quantidade.
Aquele sal, ele tempera ela na sua totalidade. E era isso que ele queria dizer, que vós sois o sal da terra. Aí eu tenho 14 cachorros, viu? Aí tem um aqui que ele, quando late, estremece a janela, tudo um pastor alemão, ele está meio velho. E se a gente for lá no livro de Marcos, como eu sempre falo, no capítulo 16, no verso 15, vocês observam uma coisa, ali em Mateus, aí no 13, Jesus fala claro, vós sois o sal da terra. Ou seja, é o termômetro, é o equilíbrio da terra. E a gente indo lá em Marcos 16, 15, na sua última condição transfigurativa, ele fala o seguinte com os seus apóstolos, né? Já com os 12, ou seja, já com substituído, né? Aquilo que lhe havia faltado, que eles fossem e levassem o evangelho ou a boa nova, tanto quantos no mundo afora. Ou seja, eu ensino, mas que vocês, de alunos, tornem-se professores e passem a ensinar a partir de então. E esse menino aí falou uma coisa muito interessante aí da campanha do Quilo. Eu sempre vi a campanha do Quilo dessa forma. Eu já contei para vocês o episódio da mulher do sabonete Palmolive, foi exatamente isso aí que aconteceu. Aquele sabonete foi insignificante pelo tanto da luz que foi levado àquela casa, àquele barracão, que ela se sentiu cega naquela iluminativa, e dizendo, meu amigo, o senhor não sabe o quanto esse sabonete modificou a minha vida a partir de hoje. Por causa de quê? Do Evangelho, por causa da proposta, nós somos da Casa do Bezerra de Menezes, estamos fazendo a campanha do Quilo, no que pode nos auxiliar durante 26, 28 anos. Então, nós vimos ali que ali foi como Jesus fala também, ainda lá no Sermão do Monte, no verso 16, né? Que assim resplandeça a sua luz. Capítulo 5, 16. E é o que aconteceu com aquela mulher, é o que aconteceu com todos aqueles apóstolos que, de um momento, saem da condição de aprendizes para instrutores. A partir de então, nós temos lá, diante dessas instruções, como que a luz, ou que essa luz brilhava e se fazia resplandecer. Nós vimos aí, há algum tempo atrás, aí foi lido uma das coisas que eu acho mais bonita dentro do contexto evangélico do Novo Testamento, quando Pedro e parece que João batem na porta de Formosa e deparam com aquele aleijado, que vocês lembram que nós vemos isso aí. E ele fala num certo momento da arguição, não tenho prata nem ouro, mas o que tem é exatamente essa luz. É exatamente o Evangelho, a proposta de Jesus naquele momento ali, ou seja, ali, ele vai falar, levanta-te e mostra-te aos teus, ou seja, que ele continue com aquela luz que resplandeceu ali naquele instante, a iluminar tanto quantos. A mulher de Samaria não foi desigual, não foi desigual. Vai estar com os teus. Aquela mulher estava impregnada dessa luz, e nós vimos que deu. Outro exemplo que eu gosto de citar muito, o centurião, quando Jesus toca nele, naquele exato momento, aquele semblante, aquela iluminação foi total. Então é isso que nós entendemos, que eu entendo aí. E eu acho esses versos lá do Sermão do Monte muito interessante. Vós sois o sal da terra, isso é para cada um de nós. E voltando a essa questão da campanha do que assim fala do Zé Paulino, aquilo ali é um grande exemplo para mim, da forma que nós sabemos que ele é, mas não perde assim toda a sua elegância, né? A sua simplicidade. Eu sempre ficava impressionado quando ainda fazíamos a campanha do Quilo, lá no Francisco de Assis, e ele não sentia que minha perna está doendo, nunca reclamou do tanto que ele andava, quando é que Bernardo Monteiro com a gente ali. Mas por causa de que ele levava acima de tudo aquela expressão do que nós tínhamos ali a partir de então no campo material, ele tinha uma coisa muito superior a partir daquele espaço que ele dava, que era exatamente essa questão do campo espiritual, essa luz que ele levava em alta quantidade e que eximia ele de qualquer problema de ordem física. Então eu entendo isso dessa forma, sabe, gente? É exatamente o que Jesus está pedindo, ou quer, e deixou a todos nós. E o pouquinho que nós saibamos, conforme o menino disse aí, o Silvério, é que nós exponemos, ou seja, que nós coloquemos ao alcance daquele que nada tem.
É isso mesmo? Então ele fala, né? E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem, né? E o glorifiquem ao Pai, aquelas coisas todas que está escrito lá. Então eu entendo exatamente dessa forma essa questão da luz aí, sabe? E é muito fácil, se a gente quiser partir para o campo material, a gente olha lá para a rua e nós vamos ver que um poste tem uma altura significante para que a sua composição na luz ela alcance, de um modo geral, tudo aquilo que é possível abaixo dela lá, sabe? E nós sabemos que quanto mais baixo for colocado uma lâmpada ou colocado um lustre, alguma coisa que seja, o campo de iluminação vai se perdendo, ele vai se tornando, se focando internamente. Quando você levanta, você dá mais aragem, mais condição de iluminação, nós vemos aí que ele há de iluminar muito mais. Então, eu entendo isso aí. Jesus mostrava através desses aí que era dessa forma, levando o ensinamento do Evangelho a tanto quantos, né, que ele queria exprimir isso, dessa questão da luz aí. E vejo que lá no livro de Atos se fala muito dessa questão aí, dessa candeia aí, ó, de modo geral, e candeia para tudo quanto é canto. Paulo é o exemplo básico disso. A Isabel, que gosta muito de trabalhar as revelações aí, quando tem aquele lá, isso é no capítulo 3, eu me lembro que eu não lembro do coisa, mas fala lá daqueles, como é que chama? Não é lúcido, não, como é que é lúcido? Tem o alto aí das 10 candelabros, não é isso? É isso mesmo? Das virgens? É isso aí. Fala isso aí exatamente o que é isso para mim. Que aqui, por quanto mais que seja, mais ilumine, ou seja, espalhe aquela luz ali, naquela coisa. Eu entendo dessa forma. Então é isso que eu acho que ele quer de cada um de nós. Lembrando de Paulo de Tarso, que dizia, né? Andai como filhos da luz, está lá em Efésios 5:8. E nós entendemos também uma coisa muito interessante, que se você tem capacidade para trabalhar dessa forma, de expandir esse conhecimento, ele só tende realmente a ser produzido em alta qualidade, ou como disse o próprio Paulo aí. Se a gente for lá no livro de Paulo, no livro de Atos de Paulo, no capítulo 20, no verso 8, nós vamos ver, naquele momento que ele está fazendo lá o evangelho, ou seja, ensinando, aí cai lá um rapaz lá do terceiro andar lá, e esse rapazinho, né, vem claro, o terceiro andar morre, mas bem na verdade, Paulo vai lá com toda a segurança embasada nessa proposta crística, que ele era, digamos assim, esse vaso, esse condicionado aí, ele vai, ele não morreu não, levanta, aí o cara levanta, limpa a poeira da roupa e vai embora. O Pedro aqui, que vê isso aí, está lá no Atos 28. Então nós vemos isso aí, que eles tinham essa força, da forma que era na época. Agora, nos dias de hoje, é da forma que o menino falou aí, ó. A gente levando da forma que pode, sabe? Eu já contei para vocês o caso aí do cara lá do Bezerra de Menezes, que as irmãs chamaram, lá em porta lá, não é uma campanha de quilo, mas é uma distribuição desse evangelho, dessa luz, e ele está lá com a arma lá no punho lá, para se autodeterminar, e ele fala, 1 minuto a mais ou a menos, pouco custa, não vai nada. Ele vai lá e pega lá um santinho lá, que elas haviam deixado lá, e nós sabemos de tudo o que aconteceu. O outro lá, que é a entidade, manda para ele, toma aqui uma unidade do Evangelho, vai para casa e lê isso aí. Quando ele voltou, falou, agora estuda tudo isso aí para que essa luz resplandeça. Durante mais de 22 anos foi motorista da nossa C14 lá, da campanha do Quilo. Ele queria se autoexterminar, porque estava sem essa condição, sem esse evangelho, essa luz que automaticamente Jesus expõe aí, né? Então, que brilha você, ou seja, que ao brilhar você automaticamente vai fazer com que aqueles que estão ao seu redor
também façam parte dessa luminosidade, desse conhecimento. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Vamos prosseguir? Vamos. Então, bora lá. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sobre o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-la, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o homem ainda não pode compreender-lhe, e o que o homem ainda não pode compreender-lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. A palavra alqueire, citada no texto, é a antiga medida de capacidade, 13,8 litros para cereais e 8 litros para óleo e líquidos, que servia também para guardar a reserva do óleo destinada a abastecer a candeia. Segundo Jesus, a candeia acesa deve ser colocada no velador, utensílio formado de uma haste de madeira apoiada numa base, tendo na parte superior uma espécie de disco onde se coloca o candeia ou uma vela. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Tais ensinamentos do Mestre dão-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por todos aqueles que tiverem a felicidade de conhecê-las, pois, sem esse conhecimento, paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Sabemos que nem todos são predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam os circunstantes de modo agradável e edificante, como chama abençoado. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, uma vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de o esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso tem de vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal domina a tabuada. Essa é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, os mais complexos, sob o véu do símbolo. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível.
houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, o que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresente pouco, e os acontecimentos de preparar a aceitação destas outras. Então, aqui parece que, tipo, vem falando, né, que todo ensinamento tem que ser revelado aos poucos. Igual lá no início, nós lemos lá antes do subsídio ali, nas ideias principais, né, que até fala do contrassenso, né, Jesus ensinar essa questão de não colocar a candeia debaixo do alqueire, e ele, na realidade, muita coisa ele disse por parábola, não disse clara e abertamente, né? Então, que poderia parecer, né, uma contradição, né, do ensino dele com o modo dele de agir. Mas por aqui, né, e lá, nesse trechozinho também, ia explicando, e assim ele fazia porque, né, as pessoas não estavam em condições de receber todo o conteúdo do ensino. Né? Então, que isso é dado, é colocado para o ser humano aos poucos, de acordo com a capacidade de compreensão dele, né? E não colocado todo o conhecimento, né, de qualquer maneira, de qualquer forma, para todos aqueles, né, indistintamente, porque isso, igual vem falando aqui, né, muita luz pode vir até digamos assim, até a cegar a pessoa, deslumbrar a pessoa, ao invés de, né, de agregar conhecimento, de repente deslumbra a pessoa e a pessoa, né, não agrega aquele conhecimento. E, então, vem, né, esse trecho aí vem explicando essa questão da gradativa, né, de gradualmente ser passadas as revelações, os ensinos, os ensinamentos, né, como aconteceu com o Evangelho naquela época, veio a doutrina espírita agora, acrescendo mais conhecimento, esclarecendo aqueles conhecimentos passados, né, simbolicamente por Jesus, né, e agora veio, né, descortinar, né, veio tirar o véu sobre, né, daquelas parábolas, né, daqueles ensinos em sentido figurado que Jesus colocado. Então, a doutrina espírita agora vem, né, clareando isso aí mais, e obviamente que futuramente, né, outras fontes de conhecimentos terão e também vão nos aclarar a ideia mais e mais e mais, e nos agregar mais e mais conhecimento. Né? É uma coisa gradual. Olha o comentário aí, pessoal. Até dentro da própria doutrina espírita, né, o Silvério? Eu estou aqui pensando. Não adianta nada ser, por exemplo, se a gente não fizer os 15 princípios para ter o ensinamento básico da doutrina, a gente vai na frente e não vai entender nada. Eu falo por mim. Como que a coisa tem que ser gradativa. O ensinamento ele tem que ser gradativo mesmo, para que a gente possa ter um entendimento. Senão a gente vai ficar sabendo de muita coisa e não entendendo nada. E eu acho excelente essa forma do ensinamento da doutrina, porque é o passo a passo para a gente poder chegar a um entendimento. Ô, Darcy, e você imagina, vamos supor, igual, por exemplo, a codificação veio, né, nas obras de Kardec, depois, posteriormente, né, Chico, né, o André Luiz Emmanuel, através de Chico e outros, né, que veio com as obras subsidiárias justamente para dar profundidade àqueles conhecimentos. Porque se todo o conhecimento fosse passado naquela época, talvez a doutrina espírita nem aí estivesse. Porque muita gente ia achar, né, não ia compreender, ia achar muita coisa absurda, né, naqueles ensinamentos. Né? Tanto é que o livro dos Espíritos, né, de grande conteúdo, mas você vê que às vezes as respostas lá são as respostas assim, sem muita profundidade,
né? Justamente, imagino que é para não confundir o pessoal na época. O pessoal está aprendendo a coisa ali agora. Você já vai passar a coisa com conhecimentos mais profundos, né? Assim, passar normalmente é a coisa assim, mais clara, mais tranquila mesmo, com a primeira compreensão. E depois, futuramente, né? Aprofundar. Né? Uhum. A natureza não dá saltos, né? Não dá salto. É uma coisinha de cada vez. Primeiro aprende a segurar no lápis, depois aprende a escrever, depois você aprende 2 mais 2, depois você está resolvendo uma equação matemática. Então, o conhecimento ele é construído através, primeiro, das suas bases, né? Igual o Silvério trouxe para nós, com grande propriedade, inclusive, porque eu vejo da mesma forma. A base que o Kardec trouxe para nós, ela é fenomenal, né? Mas muitas das obras que veio como obras subsidiárias, elas nos esclareceu bastante sobre alguns tópicos que na época não tinham porquê a Kardec também trazer, porque não tínhamos entendimento suficiente para compreendê-la. Mas imagina naquela época passar uma evolução em 2 mundos para o pessoal daquela época que estava começando. Eles vão falar, não, isso não existe, não, tal, isso é invenção. É isso mesmo. E vê bem, nos dias atuais, quanta coisa a ciência ainda está procurando comprovar, que já estava na doutrina. Nos dias atuais, hein? É isso aí. Então, acho que aí ficou bem explicado essa questão, né? Até quando cita aqui, né, se querer ensinar álgebra, quando a pessoa não sabe nem tabuado e por aí afora, acho que é mais ou menos isso aí. Tem que ter a sensibilidade de transmitir, né, aquilo que a pessoa pode absorver. É igual, por exemplo, você vai, por exemplo, fazer algum estudo com o pessoal, por exemplo, assistido da casa, pessoal de cesta básica, pessoal, entendeu? De outras tarefas, às vezes o pessoal de estar ali recebendo um atendimento fraterno, que às vezes não tem, né, o convívio ali dentro do convívio com a doutrina espírita. Você tem que saber como é que você passa. Você vai colocar um negócio muito aprofundado, muito... complica a cabeça da pessoa, eles não compreendem. Né? Então, ali você vê, você tem que conhecer aquele público ali, saber o que você vai passar, como que você vai passar. Não é? Se pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e ler com todo, né, dependendo da simplicidade da pessoa, com todo aquele... com a linguagem, né, que foi escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa, às vezes, fica ali olhando, ela não compreende o que está sendo. Né? Ou você vai lendo e explicando aquilo que você acha que pode ser de difícil compreensão, ou você faz um apanhado geral e passa, né, para a pessoa, porque, né, com a linguagem mais simples, ela não compreende nada. Né? Ela não é habituada com a doutrina espírita. Às vezes, né, até tem pouca instrução, não é dada a leitura nem nada. Então, né, às vezes fica meio complicado para entender as coisas. Tem que saber até como é que passa, né? Para se tornar uma coisa ineficaz, né? O Silvério tocou num ponto aí que foi justamente o que eu vi no curso de expositor da doutrina espírita. É muito importante, né, que, primeiro, a pessoa ela busque por instrução. Porque, afinal de contas, como que ela vai disseminar uma luz da qual ele ainda não tem conhecimento profundo, né? Então, esse espaço que nós temos aqui, por exemplo, de estudo na segunda-feira, a gente tem nas quintas, nas sextas, sábado, domingo, quase que a semana toda. Vai começar o EJA agora, né, na terça-feira. Então, assim, eu vejo que são muitas das oportunidades que nós temos de nós estarmos estudando e aprofundando sobre os temas, né, da doutrina espírita. E o outro ponto também muito importante que o Silvério falou é saber também identificar para o público que você está disseminando aquele conhecimento. Não adianta você chegar lá e falar a palavra difícil que o pessoal não vai entender. Exatamente. Né? Então, cada público tem a forma com que você se expressa diante deles. Né? Eu estou dando aula para as crianças, né, da evangelização,
que é de 8 a 13 anos. É um linguajar e uma forma de você chegar com conhecimento para elas totalmente diferente. Porque senão, primeiro, que elas não vão entender. E segundo, que não vai despertar esse interesse nela de buscar, né, o conhecimento e ir mais a fundo. Aí é como se você tivesse com o candeeiro lá, né? Você ilumina aquela pessoa, mas ela não absorve um pouco daquela luz e não busca mais aquela luz, né? Ela tem que ser instigada a buscar esse conhecimento. Então eu achei muito bacana isso que o Silvério trouxe. Realmente, cada público tem o seu linguajar, a sua forma de expressar diferente. Então é muito importante que aquele que seja o disseminador da doutrina, ele esteja com estudo, dedicando e buscando entender qual que é o público que ele vai levar esse conhecimento. Mas isso é a realidade. Cada um aprende na caminhada. Você pega uma criança no grupo escolar aí, você vai dar o livro para ela ler as mais belas histórias, aquelas coisas todas. Você já pega uma pessoa mais assim instruída, você vai dar um livro diferenciado, até chegar, bem da verdade, a um elemento dentro de uma área técnica, científica. Isso é a realidade, isso não tem dúvida nenhuma disso, não. Né? Então, o próprio Jesus... Boa noite, Dona Helena. Boa noite. O próprio Jesus, ele falava de forma diferenciada quando ele estava no meio daqueles que se diziam autoconhecedores. Ele estava lá, muitas das vezes no templo, ele falava de uma forma diferenciada. Nós vimos aí que quando ele estava diante lá daquele governista lá, que ele chegou a, não digo acusar, mas até pelo conhecimento que ele se dizia ter, ele disse para Jesus, tu és rei, né? Jesus foi muito categórico e respondeu na mesma moeda, tu o dizes. Ou seja, uma conversa ali dentro de parâmetros, né? Dentro de um paralelo por igual. E nós vemos aí que quando ele estava diante daqueles que pouco conhecimento tinha, ou que eram ainda aprendizes até da sua própria proposta, ele falava de forma diferenciada. Vemos aí que no meio dele aí nós tínhamos, como no meio de seus discípulos, nós tínhamos coletores de impostos, pescadores, mas ainda um que era coletor de impostos que se achava altíssimo num condicionamento, ele era pobre em outro. Um pescador lá que se dizia grande pescador, como era o caso de Pedro, que era um pescador respeitado, tinha um conhecimento diferenciado dentro de um outro campo. Por isso que ele usava aquele mesmo parâmetro para conversar na igualdade com todos eles. Pega lá o currículo lá de Tiago, de Judas, um certo tinham de um lado, no entanto, e falhavam no outro lado, de um outro lado. Tinham um conhecimento de um lado e falhavam no outro. Então é necessário que ele temperasse tudo aquilo ali, que ele falasse por igual, né? Para que um não soubesse mais do que o outro. A gente que tem aí o hábito que vocês, eu tenho certeza que gostam do livro Boa Nova, isso lá é muito comum. Jesus ele trabalha durante todos, se não me engano, não sei se são 28 ou 27, não importa, capítulos, mas ele fala na igualdade durante todas aquelas situações que lhes são trazidas. Não vimos lá que dois deles se achavam ainda novos, que tinham assim um currículo invejável para durante a sua estada como vivente para poder levar a proposta de Jesus. Pedro lá, que é o mais velho, meio moado no canto, e Jesus fala para eles que a semeadura era algo de grande importância, a semente. Mas o que saciava a fome era exatamente o fruto. Ou seja, o que é o fruto? É comparar um homem que tem já um embasamento, um conhecimento maior do que aquele que está saindo das fraldas. E ele, naquele exato momento, ele disse aquilo se relatando a Pedro, que o que sacia a fome é o fruto.
Então, nós temos que entender dessa forma, como o menino falou aí, ainda nos dias de hoje é dessa forma. Esse menino falou aí de levar o evangelho nas suas diversas formas. É evidente que se você tem lá hoje um ESD, um EAD, uns 15 princípios, você tem uma forma de já estar levando para aquele que está à altura de entender aquilo. Agora, põe um lá que não cimento nenhum, não sabe verdadeiramente nem o que significa um verso bíblico, não tem expressiva nenhuma diante daquilo. Vai haver duas coisas, ou ele vai procurar se inteirar daquilo, ou vai desanimar e não voltar mais. Então, realmente, fala-se conforme aqueles da qual você, ou para quem você está falando. Essa é a realidade. Só para finalizar, Isabel bem sabe, quando fazíamos parte daquele grupo lá desse curso de expositores que o mundo falou aí, o Honório, quando ele ia para lá, para fechar o nosso curso, Isabel bem sabe, tinha um lugar lá que era preparado para 3 companheiros que chegavam lá de gravata. Quem eram eles, Isabel? Eram pastores de igreja protestante que iam lá ouvir o Honório explanar toda aquela risquinha de conhecimento. Quer dizer, os caras iam lá, não se sabe por qual motivo, mas se estavam lá, estavam propícios também a ouvir como todos os outros que estavam cursando. Mas para você ter uma ideia, então ali ele usava uma palavra, uma trajetória de uma forma da qual todos aqueles ali já estavam preparados para receber aquela forma. Então é isso. Mais alguém? Alguém quer fazer a leitura agora, gente? Deu uma cansada aí, Silvério? Eu faço. Não, até que eu vou mesmo, se alguém quiser ler. Às vezes a Dona Isabel gosta de dar uma lidinha. Mas eu continuo, não tem problema não. Ô, Helena, está na página 160, viu? Isso. Se ninguém quiser, eu faço a leitura agora. Podemos lá? Pode. Então vamos lá. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Está lá em Lucas, no capítulo 11, versículos 34 e 36. O benfeitor Emmanuel assim se expressa a respeito da candeia do corpo. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quando a difusão do bem persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes
e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. O espírito que já amealhou recursos no bem retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições, inacessíveis ao cidadão comum. Isso acontece porque ele tem desenvolvida a visão interior, resultante das inúmeras experiências acumuladas ao longo das reencarnações. O seu centro coronário refugia a distância, consoante os valores intelectuais e morais incorporados ao seu espírito. No que diz respeito ao centro coronário, esclarece André Luiz. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças Físico-psicossomático. Correto, beleza. Organizadas. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais com a ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Jesus destaca, porém, a importância de termos todo o corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Ou seja, é preciso saber que há ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Querem terminar ou querem fazer algum comentário? Acho que é bom a gente já terminar logo, né? Isso. Já tá porque ainda tem o passe, né? Sim. A pessoa que não sabe fazer essa distinção está sujeita a muitos reveses na existência. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfazem a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua,
independentemente da pessoa ou situação, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser revelação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Na medida em que perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando em direção ao bem, o espírito se liberta, pouco a pouco, das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes, perseverante, por outro lado, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé. Aprende a incorporar a luz em si mesmo. E aí vem aqui as referências bibliográficas, né? Uhum. Você vê que esse finalzinho aqui, ele trouxe bastante coisa para nós sobre essa busca que nós temos que ter sobre o nosso autoaprimoramento nas questões, né, que vêm de conhecimento da doutrina e também, não só da doutrina, mas também do nosso próprio intelecto, né? Ele fala que nós buscamos tanto esse conhecimento moral e espiritual e intelectual para que todo o nosso corpo irradie luz. E é só assim que nós vamos conseguir, por completo, nos entender e nos fazer ser entendido para aquele para o qual nós vamos levar essa luz, né? E outra parte também que me chamou bastante atenção foi de como que essa luz, ela através ali dos nossos chakras, né? Ele trouxe ali para nós o quanto cada um deles é chegado a essa luz e que irradia sobre todo o nosso corpo, né? Se não me engano, foi até André Luiz, né, que trouxe aqui para nós. André Luiz. Isso, André Luiz. Olha o como que essa busca por entender, compreender, né, os ensinos do Cristo e ter essa luz para nós e buscarmos no nosso interior compreender essa luz e começar a irradiá-la para todos os nossos irmãos que carecem desses ensinamentos, nos fazem assim um ser muito melhor, né, por um todo, né, iluminando todo o nosso corpo. Eu achei assim, o final muito bacana mesmo. Ele trouxe para nós, com certeza, né, detalhes que às vezes passam despercebidos por nós. É fato. Alguém compreendeu de outra maneira ou viu algum ponto que eu ainda deixei passar batido, não? Não, esse destaque que ele faz aqui, que eu achei muito interessante, sabe? Ele faz esse destaque aqui o corpo luminoso não tendo em trevas parte alguma. Não, Jesus destaca, porém, é importante não ter todo o corpo luminoso não tenda em trevas parte alguma. Ou seja, é preciso saber fazer a distinção, né, entre o que é ciência e sabedoria, inteligência e conhecimento, e intelectualidade e luz espiritual. Porque pode existir pessoas que têm uma luz muito grande espiritual, mas elas não têm nada intelectual. E vice-versa, né?
Tem pessoas que têm uma intelectualidade bem aprimorada, mas luz espiritual mesmo, quase nenhuma. É por isso que eu acho muito importante os estudos, né, Darcy? Porque, afinal de contas, a gente tem que... nós, seres humanos, nós temos que nos aperfeiçoar nos 3 aspectos. Sim. No moral, no intelectual e no espiritual. Então, você vê aí que é justamente o que ele está citando. Muitos têm moral, mas não têm espiritual ou intelectual. Muitos têm intelectual, mas infelizmente têm pouco espiritual e moral. E quando, na verdade, nós buscamos o conteúdo por completo. Sim. É os 3. Aí nós vamos conseguir, né, galgar cada vez mais, né, conhecimento para nós e passar esse conhecimento para o nosso próximo. É o que se chama evolução, né? Para se evoluir, você tem que evoluir os 3, né? Evolução, isso mesmo. Mais alguém? Nós conseguimos fechar praticamente o roteiro 5 todo, né? Foi, fechou tudo. O roteiro 6, o fariseu e o publicano é o próximo. Sim, sim. — 21 e 20. Vai querer passar o passe, Pedro? Mas podemos, né? Nós vamos... Acho que esse roteiro ele foi muito bem sucinto, né? Trouxe uma ideia de reflexão, a luz da doutrina muito boa, foi muito bem esclarecida, foi muito bem ofertado e nos dá essa claridade, né? A gente entender os desígnios de Jesus. Aí tem uma passagemzinha aqui interessante no final, que fala lá no livro Contos e Apólogos do Irmão X, lá no capítulo 10, que fala sobre a parábola simples. Só que eu creio que não vai dar tempo de passar ela aqui. Então, vou postar ela aí. Tá? Estão vendo ali? Sim. Sim, Pedro, está na tela. Ela está aí, tá vendo? E se está no final aqui das orientações do monitor, que pede para a gente fazer uma avaliação, né, analisar, e pede para poder contar ao final da reunião a história para você escrita pelo irmão X, e correlacionar as ideias ouvidas no conto com a existência do texto evangélico estudado. Então, ela traz para nós aqui, né, vou postar lá e na próxima semana, no próximo estudo, a gente faz uma análise sobre essa parábola simples, pode ser? Sim, antes de começar o roteiro 6, né? Beleza. Uhum. Então tá ok, então ficamos assim Combinado. E agora a gente pede alguém para poder fazer a prece, para a gente poder passar o passe. Vamos fazer a prece, então, lembrando aqui essa prece de Francisco Cândido Xavier, que é pelo espírito de José Silvério Horta. É um Pai Nosso diferenciado, mas muito bonito. Então vamos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz
e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. E com essa prece, Jesus, nós agradecemos pela oportunidade do estudo e te rogamos, Mestre, que abençoe os nossos propósitos, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, a nossa casa espírita e todo o ambiente que está em torno de cada um de nós. Obrigado mais uma vez, Jesus. Derrama sua luz sobre toda a humanidade sofredora. Independente, Jesus, de plano físico ou espiritual, que todos nós possamos receber da tua misericórdia, do teu amor, a dádiva, Jesus, deste momento de entendimento, de compreensão, de fé, de esperança, Senhor. Mais uma vez, nos envolva na sua paz e na sua misericórdia. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais. Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite
toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual.
enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas, trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial. Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Boa noite, Dona Isabel. Boa noite, Toninha. Boa noite, Helena. Boa noite, Vitor. Tchau, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite, Silvério. Com Deus. Até o próximo estudo. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tchau.